Olá, tudo bem? Vamos estudar um pouco? Vamos dar início a mais um programa com a série de estudos deste livro, Seara dos Médiuns, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu espírito mentor, Emmanuel. Sabemos que cada capítulo é uma página de uma reunião acontecida em Uberaba e relativa a algum item, algum assunto de O Livro dos Médiuns. A página de hoje é a de número 87 e ele colocou o título Enfermagem do Espírito. Ela foi ditada numa reunião pública em 2 de dezembro de 1960 e ela faz menção ao item 254, subitem 6º, de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Veja como começa a lição de Emmanuel. Observa o recinto onde repousa em tratamento o enfermo que amas. Enterneces-te ao vê-lo vencido, aniquilado, sofredor. Nem de leve poderias admitir a leviandade da visita que lhe invocasse a atenção fatigada para questões inoportunas. Não compreenderias a atitude de quem buscasse converter tanta dor em razão para motejo. Agradece para ele o auxílio e o respeito, o remédio e o silêncio. Veja que Emmanuel aqui começa nos fazendo pensar numa analogia entre uma situação que muitos de nós enfrentamos e a situação que o espírito, num centro espírita, normalmente numa reunião mediúnica, enfrenta. Qual tem sido o nosso comportamento com os desencarnados que fez com que Emmanuel nos trouxesse essa analogia, nessa nossa encarnação? Ele nos pede para pensar naquele querido, aquela alma querida, um familiar, um pai, um filho, uma mãe, que está internado em um hospital, num leito de dor, querendo repousar, preocupado, claro que não querendo estar ali, porque ninguém quer ficar doente, tampouco internado no hospital. Mas nosso familiar ali está, frágil, impotente, carente. E o nosso olhar em direção a ele, com certeza, será diferente dos dias comuns. Será terno, amoroso, suplicando a Deus em prece por ele. Não é assim? E aí está tudo bem, até que de repente chega alguém para visitá-lo, falando alto, contando situações que viu no celular há pouco, coisas que viu no noticiário, vai falar de política, de corrupção, de guerra, ou chega mostrando coisas engraçadas ali no Instagram, morrendo de rir, ainda dentro do quarto, perturbando o paciente, que é o seu familiar. O que você faria? Com certeza, no mínimo, chamar a atenção da pessoa para que ela fosse lá para fora, conversar lá fora, ou falar baixo, ou ficar em silêncio, evitar determinadas conversas para não perturbar o seu familiar, o paciente internado. Então, como ele termina essa primeira parte da mensagem? Para o seu familiar, auxílio, respeito, remédio, atenção, cuidado, silêncio. Aí é quando Emmanuel vai continuar a mensagem dizendo que o espírito desencarnado em um centro espírita está nas mesmas condições do seu familiar. Já pensou sobre isso?
E por que nós, espíritas, os médiuns em especial, não comportamos da mesma maneira que fazemos quando se trata de um familiar enfermo, como nesse exemplo que Emmanuel nos traz, só porque o espírito está invisível? E aí Emmanuel vai nos chamar a atenção para a nossa obrigação de auxiliá-lo, no mínimo com uma prece, para curar a sua alma doída, a sua enfermidade, a sua doença da alma, né? Devemos evitar expor o martírio mental à curiosidade, ao gracejo. Esse espírito quer apenas amparo, discrição, bondade, o mesmo amparo que nós queremos para esse nosso familiar enfermo, que agora é um paciente. E esse espírito invisível de uma reunião mediúnica ou de um centro espírita, no geral, é aquele nosso irmão também, nosso familiar, assim que devemos nos sentir em relação a ele. E quem sabe foi mesmo numa outra encarnação e agora estamos nos reencontrando num centro espírita. E no final da mensagem, Emmanuel vai nos advertir que o espírito necessitado de hoje, que bate às nossas portas, poderá ser um de nós amanhã. Quem sabe? Como é que nós vamos chegar do outro lado? E onde é que nós vamos vir procurar ajuda, se não num centro espírita, e muitas vezes o centro onde trabalhamos hoje, que irá nos acolher amanhã, caso necessitemos, e como seremos recebidos e acolhidos. Porque muitas vezes pensamos, né, só porque somos espíritas, estudamos, conhecemos o processo de desencarnação, né, as situações de além-túmulo, estamos imunes a um processo de perturbação, de precisar pedir ajuda, não é? Não só a razão vai nos auxiliar, mas como é que está a nossa emoção, nossa questão moral, nossa reforma íntima, nossa transformação moral, que é o que se espera de um espírita, segundo Allan Kardec, o esforço, né, que fazemos para domar as más tendências para a nossa transformação moral. Porque quando falamos de umbral, né, no Espiritismo, trazido por André Luiz, na psicografia também de Chico Xavier, esse umbral muitas vezes é mal interpretado. Umbral é um estado de perturbação do espírito. Por isso, todos vamos passar por lá, por essa perturbação. Agora, o tempo de permanência é de cada um, é opcional. Não é? Assim como o céu e o inferno, que as pessoas esperam encontrar como um local, nós sabemos que é um estado de espírito, um estado de consciência tranquila ou acusadora. É a nossa consciência que será o nosso juiz, o nosso promotor ou o nosso advogado de defesa. Né? E sentimos isso aqui mesmo, encarnados, né? Quando estamos passando por algum problema sério, ficamos perturbados, ficamos focados somente naquele pensamento, né? Preocupados o tempo inteiro. E aí, quando tem muita gente em volta falando, rindo, debochando, isso nos irrita, né? Então, se nós ficamos irritados quando as pessoas não estão respeitando a nossa dor, a nossa situação difícil daquele momento, o espírito também é um ser humano como nós, claro. Ele não ficaria também irritado, né? Perturbado? Então, esse item do livro dos médiuns, né, que Emmanuel está explicando, ele diz respeito ao capítulo 23 do livro dos médiuns, cujo tema é obsessão. E a questão é a 254, cujo título é Meios de combater a obsessão.
E essa pergunta do 6º item é sobre a subjugação. Kardec vai perguntar: a subjugação corpórea, chegada a certo grau, poderá levar à loucura? Olha que pergunta interessante, principalmente para os dias de hoje, que o planeta está sofrendo uma obsessão coletiva, as pessoas estão ansiosas, desesperadas, perturbadas, transtornadas e fugindo do antídoto a tudo isso, que é o espiritual, que é Jesus, que é a espiritualidade. Aí os espíritos vão responder ao professor Allan Kardec que sim, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece. Olha, levantando o véu, mas que não tem nenhuma relação com a loucura comum. Os que antes eram diagnosticados com esse termo, que hoje não se usa mais, né? Loucura. Hoje é transtorno mental. E ele ainda lembra, né, que a época em que as pessoas eram internadas, né, no hospital psiquiátrico e tidas como loucas, muitas delas estavam subjugadas. E o tratamento melhor seria um tratamento moral, e não somente corpóreo, com medicação, com choque, ainda era muito agressivo o tipo de tratamento a esses alienados mentais à época. Aí sim, dependendo do tratamento, é que a pessoa enlouquecia. E aí os espíritos dizem, quando os médicos aqui encarnados conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas, porque antes, né, colocava o paciente debaixo de uma ducha fria, forte, para ele despertar, como uma forma de tratamento, como tantos outros horríveis que a gente vê aí na literatura médica. Né? Aí Kardec, nesse item 254, no subitem 6, ele pede para irmos ao item 221, a pergunta 221, quando ele mesmo perguntou aos espíritos se a faculdade mediúnica seria um indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente um estado anormal, ser médium. E os espíritos respondem: anormal às vezes, mas não patológico. Há muitos médiuns com saúde perfeita e muitos doentes que o são por outras causas que não a mediunidade. E o que nós chamamos de anormal na nossa sociedade, na nossa cultura? Tudo que foge à caixinha, né? Aos padrões exigidos por determinada sociedade e de acordo com cada etnia. Não é? E aí o médium ostensivo, ele tem faculdades diferentes em relação aos demais mortais. São mais sensíveis e, por isso, tem uma forma peculiar de sentir a vida. Mas isso não quer dizer que tenham um transtorno mental. Outro dia, aqui mesmo, nesse programa com o Davi, em um webinário, estávamos discutindo a questão da mediunidade frente aos distúrbios psicológicos e aos transtornos mentais, né? Falávamos justamente sobre isso, que houve uma época no Brasil que médicos dos hospitais psiquiátricos classificavam os espíritas como loucos, chegando até, olhem só, a criar uma patologia chamada espiritopatia, que seria uma síndrome mental de forma delirante com motivos espíritas, sobre a crença nos postulados espíritas e da mediunidade que levava à loucura. Então, eles chamavam de uma psicose causada exclusivamente pelo espiritismo. E as religiões espíritas, à época, início do século XX, passaram a ser consideradas um mal social por ser a maior
causa de alienação mental de feição puramente religiosa. Olha que absurdo nós vivenciamos. Os primeiros, né, espíritas, os pioneiros, viveram no nosso país. Precisamos muito, né, agradecer, reverenciar esses que vieram primeiro e por tudo que eles passaram. E não só no Brasil e no início do século XX, a época de Kardec também. É só ler o livro que é o Espiritismo, quando Kardec está ali respondendo perguntas a diferentes críticos, um deles pergunta ali a Kardec se as ideias espíritas perturbam as faculdades mentais. E Kardec, de forma muito inteligente, vai responder que o Espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito. Ao contrário, o Espiritismo é um preservativo contra a loucura e o autoextermínio. Isso as pessoas não falam. Mas precisamos ficar atentos, porque é assim que estamos sendo vistos por aí até hoje. Ou somos do diabo, como se refere a algumas igrejas, ou somos malucos, como se referiam os médicos antigamente, talvez hoje alguns também. Não é? Então, quanto aos espíritos enfermos, né, nós vamos receber todos em nossa casa, mas cabe também uma autoavaliação. Como tem sido a nossa entrada a uma casa espírita, em especial aqueles que vão entrar numa sala mediúnica? Vamos pensar quais têm sido os assuntos da nossa conversa antes de entrar, enquanto estamos nos encaminhando para o centro, ou passando pelo salão, ou indo para uma reunião mediúnica. Quais são os assuntos das nossas conversas, antes e depois do trabalho? Porque temos que nos lembrar, acabou a reunião mediúnica, os espíritos continuam ali, como pacientes que acabaram de ser atendidos, mas têm um certo desequilíbrio, continuam ali no invisível. Né? São os espíritos enfermos dos quais Emmanuel está nos trazendo a mensagem. Né? E quem são esses enfermos que aportam a um centro espírita, que não obsidiados e também os obsessores? Por isso que quando nós sabemos da história do encontro de Emmanuel com Chico, e Chico pergunta se ele teria condições, né, de escrever os livros e de atender ao chamado da espiritualidade através do seu mentor, que ele pede ao Chico 3 virtudes, que nós sabemos que as 3 são uma só, a disciplina. Ele não estava falando só para Chico Xavier, mas para todos nós espíritas que queremos ser um dia como Chico Xavier. Disciplina básica, disciplina na pontualidade, na assiduidade, nas palavras, no pensamento que precisa ser educado, no estudo diário, constante e no grupo, nas casas espíritas, dentre outros comportamentos, né, e hábitos que devemos nos obrigar a ter para conquistarmos a disciplina. E falando em disciplina, quero trazer um exemplo aqui de uma médium bastante disciplinada, né, que trouxe nesse livro Recordações da Mediunidade, como ser médium, mesmo sofrendo o que ela sofreu, Dona Ivone do Amaral Pereira, né, bastante conhecida pelo seu livro Memórias de um Suicida, mas escreveu tantos outros, e esse é importante porque ela narra a toda a sua experiência aqui nessa última existência. E ela começa dizendo, ela que já nasceu, né, com as faculdades mediúnicas afloradas, que o primeiro processo mediúnico que ela sofreu foi uma letargia, né, com 20 dias de idade, sendo dada como morta. Né? E ela nos
dá uma orientação, que as faculdades mediúnicas que não forem adestradas ou educadas servirão de pasto a terríveis obsessões que infelicitam a sociedade e, quando bem compreendidas e dirigidas, atingirão a feição sublime. Perguntamos para nós mesmos: o que temos feito com essa nossa faculdade mediúnica, que é um instrumento do bem, para o nosso bem e para o bem de todos, encarnados e desencarnados, que podemos auxiliar? Né? É só olhar aí os noticiários, né? Como eu falei, o mundo está sofrendo uma obsessão coletiva. Temos essa notícia no livro Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, com Divaldo, mostrando todo um panorama de como estaria o mundo hoje, e é realmente como ele está. Qual é o nosso papel de espíritas junto a todas essas atrocidades que assistimos nos noticiários? Oração. Oremos pelos governantes de todos os países, em especial aqueles que estão promovendo guerra. Sabemos dos débitos que eles estão contraindo para si mesmos e até para o país, que contrai a dívida de ter sido um país, né, que guerreia com pessoas bélicas que vão matar as outras. E nesse livro, que tem a participação, né, de Bezerra de Menezes, ele vai citar alguns casos tratados por ele no que ele chamou de clínica espiritual. Veja que interessante, né? Ele continua clinicando do outro lado, exercendo a sua função de médico, como aqui na Terra, mas com uma outra metodologia. Ele nos diz, né, que os espíritos podem se perturbar do outro lado, necessitando ser tratados por médicos experientes e amorosos, como sabemos que ele é. Então, o remédio principal do outro lado para o espírito em perturbação mental é o amor, é o acolhimento, é a bondade, que Bezerra de Menezes sabe muito bem fazer. Porque dependendo do choque que o espírito recebe ao se perceber desencarnado, o seu corpo em decomposição para os materialistas, o espírito enlouquece. Olha aquela cena do filme de Primeiro Nosso Lar, né? Primeiro Nosso Lar, aquelas pessoas gritando, esfarrapadas, num lugar escuro. Não é fácil suportar sem um atendimento, né, de alguém em equilíbrio que possa nos auxiliar. E Dona Ivone nos afirma que, assim como o espírito desencarnado, de categoria inferior, muitas vezes sofre e se tumultua até a loucura, diante principalmente do desfile das próprias existências passadas, desvirtuadas pelo crime, o encarnado também se anormalizará sob os choques dos mesmos acontecimentos, por menores que sejam. E Bezerra de Menezes também vai informar, né, que nos hospitais psiquiátricos terrestres existem muitos casos, né, como já falamos, de suposta loucura, mas que são estados de excitação da subconsciência, recordando existências passadas tumultuosas, criminosas. E isso ocorre principalmente pela obsessão, né? Porque os espíritos vão ali acendendo esses flashes, essas imagens, para perturbar o encarnado, né? Então, a vítima de uma obsessão, ela se enlouquece muitas vezes porque ela começa a sentir o que foi e não entende, e passa aquele filme na cabeça, né? Mas Dona Ivone também nos orienta, como uma médium esclarecida que era, que nem sempre é assim. Tem pessoas que recordam suas vidas passadas, como aconteceu com ela também, sem entrar em desequilíbrio, continuando normal. Mas como que se consegue isso? Né? Então, nós temos que ter um cérebro físico
e o sistema nervoso equilibrado. Porque se ele estiver frágil, não dá para suportar esse choque emocional, né, que vem dessa cena que a gente sabe que viveu. E, de modo geral, vai aturdir as pessoas. Por isso que, se não é para lembrar de existências passadas, não é para lembrar. Em alguns surtos, a pessoa lembra e se perturba, né? E se for, em algumas situações, necessário lembrar, que essa lembrança venha do próprio inconsciente do médium, né? Da pessoa, e não de alguém que vá relatar ou revelar, transmitindo à pessoa o que ela foi, porque nem sempre está de acordo com a realidade, né? Tem muito mistificador por aí, querendo ganhar dinheiro, querendo ganhar fama, e as pessoas vão atrás e se perturbam mais do que resolve a sua questão. E ela narra nesse livro que ela sempre foi muito pobre. Aos 15 anos, né, ela morava numa cidade no sul fluminense, do estado do Rio de Janeiro, e ela morava do lado do cemitério. E à tarde, né, numa época ainda que não tinha nem televisão, ela gostava de ir passear no cemitério, levava um livro para ler e ficava lá lendo, né? Não tinha outra diversão, ela gostava de ler. Só que ela era médium vidente. E aí ela vai narrar algumas coisas, algumas situações que ela viu lá. Então ela diz: eu percebia espíritos sofredores ainda chegados aos próprios despojos carnais, que se decompunham sob a terra. Olha só que visão. Eles eram como se fossem homens comuns, né? Trajados, né? Com roupa comum, não tinha aquela bata, não tinha nada disso, a roupa comum, né? Alguns estavam chorando, os cabelos revoltos, os olhos ali desvairados, aterrorizados, com muito medo, ficavam andando entre os túmulos, indo e vindo, né? Não sabia sair dali, não sabia o que estava acontecendo. Outros estavam desanimados, tristes, outros ainda sentados sobre o próprio túmulo, como se estivesse ali guardando o seu cadáver, né, com roupas rotas, esfarrapadas, rasgadas, retratando, né, no próprio perispírito, que essa roupa era do perispírito, o mau estado, né, desse seu corpo, que ainda estava ali se decompondo, né? Muitos aturdidos, surpresos com a situação, diz ela, feios, desolados, profundamente sofredores. Como auxiliar esses espíritos que não eram só no tempo da Dona Ivone? Até hoje, muitos que desencarnam, que não se preparam, né, não pensaram o que iriam encontrar, se perturbam em se saber vivos, se sentirem vivos, né, se apalparem, ver que tem um corpo, mesmo que espiritual, e não sabem para onde ir. Esses são os espíritos enfermos que Emmanuel está nos chamando a atenção. Ele quer nos alertar para que tenhamos compaixão, olhar como se olha um familiar querido naquele estado de perturbação, necessitado de auxílio, né? Só que a Dona Ivone não se perturbava com essas visões, porque, diz ela os amava e compreendia, porque ela, por ter cometido o autoextermínio em 2 outras encarnações, também sofreu esse tipo, né, de desequilíbrio, de loucura do outro lado. E já nasceu, né, com esses resquícios. Agora, o que auxiliou muito é que ela nasceu num lar espírita, seu pai era espírita, e a doutrina espírita, quando ela conheceu, ela teve, né, um entendimento maior e ela orava por esses espíritos, emanando um sentimento bom para acalmá-los, tratá-los como espíritos enfermos que são, né? E ela nos recorda algo que não devemos nos esquecer, que a sociedade espiritual de além-túmulo é a mesma sociedade aqui da Terra de nós encarnados. É uma continuação
uma da outra. Em vários livros nós encontramos isso e precisamos nos conscientizar que é assim. Apenas uma fase diferente de que tipo de matéria do corpo, né? A diferença é que uma nós vemos com os olhos da carne e a outra fica invisível para esses olhos da carne, né? Então, por ser essa sociedade espiritual ignorada pelas pessoas, elas não colaboram, né, com esses espíritos, ao contrário, se deixam influenciar, né? E somos assistidos, né, por essa pleiade de espíritos que estão aí para o bem. Então, nós temos do outro lado, diz a autora, tanto amigos quanto inimigos, simpatizantes e adversários desencarnados. E a influência de todos eles em nossa vida é diária e depende do quê? De nós mesmos, do nosso estado sadio, de consciência, de mente ou precário. O que pensamos durante todo o dia? Que livros lemos? Que música escutamos? Que conversas gostamos de alimentar? Né? Então está aí uma orientação de Dona Ivone do Amaral Pereira, uma médium respeitável que tem todo, né, o nosso respeito e consideração pelo trabalho. O Chico Xavier até a chamava de a heroína silenciosa. Ninguém conhece, né? Não ficou famosa, não é uma médium famosa, não foi para a mídia, mas os espíritas que conhecem a sua vida, né, dos livros de outras existências, e o que ela passou aqui em 84 anos de existência, nós entendemos que é um espírito que soube realizar, né, e atender aos apelos da espiritualidade. Por isso que ela diz, né, com propriedade, que os homens, seres humanos, são os colaboradores do Senhor para auxílio uns dos outros e também dos espíritos desencarnados mais necessitados, e que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, nos ensina que é o amor, né? O supremo bem que redime a humanidade. Então, se estamos passando pelo que estamos passando, é a nossa falta de amar, né? Ela mesmo diz, né, que ao sair de encarnações anteriores, passou por obsessões terríveis, né? E que nessa vida ela se utilizou da ferramenta da mediunidade para auxiliar. Para isso que se vê em médium. Auxiliar quem? Esses enfermos da obsessão, que Emmanuel está nos conclamando a prestar atenção, né? E ela fala, né, que é um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos, é aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Só o Espiritismo explica esse processo de obsessão e como nos prevenirmos contra ele. E todos nós somos passíveis de obsessão. Então ela diz, né, que é importante a ciência averiguar obsessões, obsessores e obsidiados, e que deveria ser uma especialidade entre os praticantes do espiritismo. Olha que interessante a ideia dela. Assim como nós temos, né, os médicos, cada um atendendo na sua especialidade, né, ele estuda tudo sobre uma determinada área, também deveria existir espíritas, médiuns, especializados nos casos de tratamento somente de obsessão, né? Precisando de uma dedicação absoluta para levar a bom termo o mandato mediúnico, né? E segundo ela, essa ciência não deveria ser somente teórica, né? Mas que olhar o paciente, né, com acurada observação em torno dele, todo o processo, para entender o limite de cada um. E são tantas as modalidades, as espécies de obsessão que ela presenciou durante o trabalho espírita de médium, né, que
há toda uma complexidade das suas manifestações de origem, que ela precisaria de um compêndio, né, para explicar cada uma. Então, obsessão não é brincadeira. Mesmo uma obsessão simples não é uma simples obsessão. Não é? Na maioria dos casos, o obsidiado não se encontra em condições de auxiliar a si mesmo. É difícil a pessoa, por conta própria, se desvencilhar do obsidiado sem uma ajuda, principalmente se for uma subjugação total, uma fascinação, que a própria pessoa se deixou envolver, seja por fraqueza, seja por ignorância, né? Por descrença na espiritualidade, pelo materialismo que a consome, nas imperfeições, de maneira geral. Agora, cabe a todos nós espíritas que estudamos esse assunto, que tratamos esse caso, agirmos, né, com esse cabedal que a doutrina espírita nos fornece para testemunharmos o valor dessa doutrina. Ter um conhecimento sólido da doutrina espírita para uma análise indispensável das comunicações do obsessor e uma dedicação ilimitada ao trabalho, um coração reeducado nos princípios do amor e da fraternidade, equilíbrio moral autêntico, né? O desejo sincero de adquirir essas qualidades através do quê? Esforço diário, reforma íntima. Só assim o obsidiado poderá se impor ao obsessor pelo exemplo, pela pureza de sentimentos e convencê-lo também a realizar a sua reforma, porque se foi bom para mim, será bom para o outro, quer seja amigo, quer seja um adversário, nos orienta Dona Ivone. E ao médium caberá permanecer em condições vibratórias, mentais, físicas, satisfatórias, constantemente, diariamente, e não somente naquele momento de sentar-se à mesa de uma reunião mediúnica. Né? Então, é do elevado e criterioso desempenho dos médiuns é que vai depender do êxito das reuniões espíritas, das curas das obsessões em particular. Porque nós sabemos, e Kardec não nos cansa de orientar nesse sentido, que uma reunião mediúnica é fruto de uma comunhão sublime entre os médiuns, né? Uma corrente de luz passando por todas as mentes ali, formando um só corpo. Então, médiuns, diretores da reunião, guias espirituais, sob o patrocínio do Cristo de Deus, precisamos formar ali um todo de energia do bem para curar, auxiliar, tratar o espírito necessitado. Então, o desempenho é sagrado para todos e não poderá ser realizado com indiferença e com um menor grau de dedicação. Precisamos sempre repetir isso, porque a gente vai toda semana numa reunião mediúnica e cai no automatismo. A gente, às vezes, nem se prepara direito, porque já sabe o que vai acontecer na reunião. E não, é muito sério. Cada semana, principalmente no dia do trabalho, desde amanhã, vai se preparar para um trabalho de amor com Jesus, né? Num ambiente discreto, onde, diz Dona Ivone, os rumores do mundo não penetrem. Não temos que trazer as notícias de fora para dentro do centro espírita. Ao contrário, leva o que nós aprendemos no centro espírita para a sociedade, para fora. Né? Porque as vibrações do ambiente influenciam poderosamente para o bem ou para o mal nos trabalhos práticos do espiritismo. E quem está pensando é que está vibrando ali naquele momento. E lembrando que todos somos espíritos enfermos, tanto encarnados quanto desencarnados. E mesmo, né, o José de Menezes, ainda nesse livro, vai nos advertir que a mente possui uma potência inimaginável para todas as pessoas.
né? E os sentimentos de desencarnado atingirão intensidades indescritíveis se esse ser não for e se não estiver equilibrado, evoluído para saber dirigir esse sentimento de uma forma normal, equilibrada. Porque a consciência desarmonizada consigo mesma vai desarmonizar todo o indivíduo. Então, viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e possivelmente provocando o assédio do obsessor dos afins desencarnados que vamos chamando. E para se livrar, precisamos sempre renovação moral, mental, prática do bem e a reeducação do espírito. Então, lembrando que a responsabilidade de uma obsessão é do próprio obsidiado. Ninguém será jamais influenciado ou obsidiado por entidades de categoria inferior se a estas não oferecer campo mental. É esse campo que propicia a penetração dos pensamentos inferiores, né? Porque são espíritos simpáticos que se chocam e se conjugam numa permuta de afinidade de pensamentos, sentimentos, preferências, escolhas. E lembrar sempre, fala Dona Ivone, mediunidade é dom sagrado, posto de abnegação e sacrifício a serviço dos desígnios de Deus para com a humanidade. Né? Então, essa é a lição que Dona Ivone nos deixa, aquela médium que soube ser médium de coração. E o espírito André Luiz também fala sobre isso, né? Na psicografia de Chico Xavier, no livro Conduta Espírita, ele nos adverte que devemos entrar no centro pontualmente e sem provocar alaridos, perturbações, porque o centro é o local previamente escolhido para encontro com as forças superiores e não devemos atrapalhar o trabalho deles. Também Hermínio Corrêa de Miranda, em seu livro bastante conhecido e estudado, Diálogo com as Sombras, comenta sobre as reuniões mediúnicas, né? E ele diz que após uma reunião mediúnica há sempre o que se comentar sobre o espírito, mas que deve ter disciplina para que essa conversa seja útil a todos. Né? Que ele vai nos lembrar que os espíritos que acabaram de ser atendidos estão ali, como eu já falei. Fica na sala mediúnica ainda recebendo alguma assistência dos espíritos que os trouxeram, e que seria desastroso que um comentário descaridoso fosse feito naquele momento, em total dissonância com que as palavras que ele acabou de ouvir de forma fraterna no seu atendimento, pelo dirigente, pelo diálogo, ia tudo por água abaixo. Né? Eles estão em confusão mental. Então, precisamos auxiliar que eles saiam dessa confusão mental. Então, se ele perceber que aquela atitude de respeito, de recolhimento e carinho não foi sincera, ele se desequilibra novamente, por causa de um comentário. Né? Então, ele vai nos dizer que os comentários devem ser disciplinados, né? Aí o dirigente vai perguntar a cada médium o que ele percebeu, e mesmo que a reunião tenha terminado, né, o comportamento de todos no recinto deve ser discreto, sem elevar a voz, sem gargalhadas, saiam em silêncio, mesmo que feliz e bem-humorado, para que até mesmo o trabalho continue em casa no desdobramento do sono. Não é? Olha quantas lições essa página nos suscita. Então eu quero encerrar com a fala sempre lúcida, né, do nosso querido professor Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, que logo na introdução ele diz
que a prática do Espiritismo é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos, que só um estudo sério e completo pode prevenir. E quem quiser ocupar-se da prática espírita, participar de uma reunião mediúnica como médium, deve primeiro ler o livro espírita, porque é onde contém todos os princípios fundamentais, sem os quais não será possível a compreensão da própria faculdade. Ali estão as explicações dos fatos que o Espiritismo admite, das suas causas, consequência moral. E lembrar sempre, mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente. Então agradeço pela sua companhia, mais uma vez agradeço o convite do Davi para fazer parte desse projeto, de estudarmos juntos esse livro, que tem muito a nos esclarecer, a nos auxiliar, né? Mas que continuemos estudando, divulgando e praticando bem, em nome da causa espírita, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Um abraço, até uma próxima.